boa tarde. Estamos aqui com mais um programa Educação de Classe. Boa tarde, França. Boa tarde, Rose. E nós temos muita informação hoje para passar, muitos relatos sobre os processos, sobre tudo que está acontecendo aqui em Petrópolis, mas antes a gente não tem como sonegar a informação do que está acontecendo com a Frente Popular pelo Transporte aqui em Petrópolis. Eu queria que a gente assistisse o videozinho que foi filmado pelo pessoal aqui da TV, da equipe de jornalismo. A gente vai estar usando e fazendo os comentários com vocês. No final da tarde desta terça-feira, um grupo da Frente de Luta pelo Transporte Público foi às ruas de Petrópolis para realizar um ato contra o aumento das passagens. A primeira parada foi na Câmara Municipal. Eles suspenderam temporariamente a sessão plenária. Após conversa com os vereadores, 3 foram indicados para acompanhar o grupo até a sede da Prefeitura. Após conseguir o apoio do Legislativo através de uma comissão formada pelos 3 vereadores, Maurinho Branco, Silmar Fortes e Anderson Juliano, o grupo de manifestantes se encaminhou para cá, para a Prefeitura Municipal, tentando uma conversa com o prefeito Rubens Bontempo. Nós estamos aqui para dar apoio ao movimento porque a Câmara conseguiu, inclusive, atrasar o reajuste. Nós entramos com ação na Justiça e conseguimos barrar o reajuste por 8 dias. Depois nós perdemos a nossa liminar. Mas nós estamos do lado da população e dos manifestantes. O grupo foi recebido pela secretária da chefe de gabinete da Prefeitura e foram informados de que o prefeito estaria em Brasília, o que deixou os manifestantes revoltados. A secretária disse que o prefeito não está em Petrópolis, por mais que ele seja o prefeito da cidade, ele está em Brasília mais uma vez. Então, nós pedimos encarecidamente que ele viesse para Petrópolis, porque de Brasília até aqui de avião são apenas 2 horas. Porém, ela disse que é impossível. Para nós também não é impossível ficar aqui esperando ele chegar amanhã, depois, sábado. Então, nós estamos instaurando a ocupação contra o aumento da passagem na Prefeitura. Ou seja, só sai daqui se o prefeito receber vocês? Só sai que o prefeito receber e acatar as nossas pautas. As nossas pautas são contra esse aumento, voltar para 2,80, contra a dupla função, que é lei, e diminuir a passagem nos finais de semana. Em nota, a Frente Parlamentar de Luta pelo Transporte Público de Petrópolis informou que, pelo fato do prefeito não ter atendido o grupo nas diversas tentativas anteriores de diálogo e ainda como estratégia de pressioná-lo a acatar as reivindicações populares, ficou resolvido que eles ficarão acampados na frente da Prefeitura até que a liminar que garante o fim da dupla função seja cumprida, que os finais de semana possuam tarifas reduzidas e que o preço da passagem volte ao valor de R$ 2,80. Eles informaram ainda que o acampamento não atrapalha o funcionamento da Prefeitura. O pessoal passou a noite lá acampado e, é claro, não encontrou o prefeito Rubens Bontempo. Como em todas as vezes que nós fomos lá também fazendo manifestação, é muito difícil encontrar o prefeito lá na sede da Prefeitura. E o curioso é que eles fizeram um acordo com o Procurador-Geral do município, Marcos Santiago, de um agendamento de uma reunião para segunda-feira às 17 horas. Olha, tomara que tenha reunião, porque acordo assinado pelo pessoal da Prefeitura, o CEP também tem. Inclusive foi distribuído lá na UCP no ano passado, numa reunião para 900 pessoas, a assinatura do prefeito, a assinatura da secretária de Educação, a assinatura do procurador, a assinatura do secretário de Administração, e até hoje nada do que está no papel aconteceu. Lá eles estavam assinando dizendo que ia ter auditoria na folha de pagamento, que ia ter revisão do PCCS, que iam soltar os enquadramentos, que haveria a discussão real da implementação de 1/3 de planejamento, que haveria o início da discussão real da redução da carga horária de 40 para 30 horas. Exato. Mas, infelizmente, no nosso caso, a assinatura desses figurões todos não adiantou de nada. A assinatura desse povo, para nós, naquela ocasião e até o dia de hoje, que não ficou diferente, para nós não é nada, porque eles não cumprem os acordos que eles assinam. Tomara que a frente tenha mais sucesso e que haja reunião na segunda-feira. Curioso, né, França? Prefeito fora da cidade. Agora, uma coisa, essa cidade tem vice-prefeito, não tem? Eu acho que tem, né? A chapa que foi eleita era completa, né? Era completa, com prefeito, vice-prefeito. A gente também não entende por que o vice-prefeito não pode tomar... Porque quando o prefeito não está na cidade, quem assume a prefeitura é o vice, né? É o vice. Então o vice-prefeito, será que está viajando também? Ou será que o prefeito não autoriza que ele receba? Né? Fica uma situação sempre muito vaga, né? Porque o vice-prefeito poderia receber a frente e dar encaminhamento, né? Com certeza. A cidade, afinal, tem vice-prefeito. Vamos lá, né?
E sobre esse assunto vai haver uma audiência pública hoje na Câmara, às 19 horas, para tratar do transporte. E nós, profissionais da educação, temos vários interesses em relação a essa questão do transporte. Por exemplo, acho que a maioria das pessoas não sabe que os profissionais da educação que trabalham na rede municipal, concursados, que moram em outros municípios ao lado aqui de Petrópolis, não têm direito a receber vale transporte da sua residência para cá. Sabia disso, Francis? E vale lembrar, né, e ressaltar que desde o ano passado o Rio Card nem pode mais ser utilizado em outra empresa que não seja dentro do município. E antes havia essa possibilidade, por isso que o profissional conseguia ainda estar vindo trabalhar em Petrópolis. O pessoal usava na Única, né, para chegar a Caxias. Nós temos muitos professores que residem em Caxias, residem em Magé, residem na cidade do Rio de Janeiro, residem em Nova Iguaçu, no Grande Rio e na Baixada, né? E isso é óbvio, vai causar um prejuízo enorme, porque daqui a pouco as pessoas vão desistir de trabalhar aqui, né? Porque elas vão pagar mais para vir trabalhar do que recebem de salário. Então essa é uma situação muito grave, que tem que ser cuidada, inclusive nessa audiência pública hoje na Câmara. Isso é uma vergonha. O município, quando abre concurso, ele abre para qualquer um. Então ele tem que garantir o transporte para qualquer um. Com certeza. Isso é um direito do trabalhador, ter direito ao Vale Transporte. E outra situação que sempre ocorre no início do ano, né, França, é o constrangimento que os alunos da rede municipal e da rede estadual acabam passando nos ônibus. Né? Porque as carteirinhas demoram a beça a ficar prontas, aí é aquela polêmica, se vale, se não vale, vale declaração, não vale declaração, e as crianças acabam passando constrangimento. Nesse caso da dupla função, fica complicado, né? O motorista vai ter que ver se o menino tem carteirinha, se a carteirinha está na validade, se tem declaração, dá o troco para o outro, né? Porque o motorista agora está numa situação muito infeliz também, né? Tem que acumular as funções de motorista e trocador. Exatamente. Está uma bagunça o transporte, né? Em Petrópolis, está uma bagunça, né? Essa cidade realmente está sem prefeito, né? Não tem prefeito a semana inteira fora, as coisas estão acontecendo e ninguém resolve. Não tem vice, alguém tem que responder pela prefeitura. Não é possível que se o prefeito tem um compromisso fora da cidade, a cidade fica às moscas, né? Então acho que tem que ser, o vice-prefeito tem que assumir as suas funções, ou se não, o presidente da Câmara, alguém tem que assumir a prefeitura, né, gente? Não dá para ficar assim. A Franci vai falar hoje para a gente também, nesse primeiro bloco, sobre a questão da merenda escolar. Isso é um assunto recorrente nos nossos programas, nós somos membros do CAI, inclusive, Franci, essa questão do CAI, agora no mês de janeiro, ficou muito enrolada, né? Ficou. Ainda houve a conferência, né, para os novos membros do CAI, mas até agora não foi marcada uma reunião para que esse novo conselho tome posse. O anterior, a validade dele, ao qual fazia parte, terminou no dia 17 de janeiro. Então, de 17 de janeiro até a presente data, Petrópolis não tem conselho de alimentação escolar, porque na realidade esse conselho só é válido quando tem posse. E essa posse ainda não aconteceu. E a gente fica muito preocupado com a banalização dessas questões pelo governo. Porque cidade que não possui conselho de alimentação escolar ativo não recebe verba de merenda, tá? Então, a situação que pode ser tranquila acaba sendo tumultuada pela própria prefeitura, pelo próprio governo, que não cumpre as coisas, né? Não marca logo as reuniões. A gente já fica logo com o pé atrás, né? Porque é óbvio que o CEP está no novo conselho, estava no anterior e vai estar no novo conselho. E isso para o governo é enjoado, né? A gente está lá na fiscalização, só que não adianta. Se houve uma conferência válida, fomos eleitos, como os representantes de pais foram eleitos, os representantes de outras associações, tem que começar a trabalhar. Outro conselho que não está funcionando é o conselho do Fundeb. O CEP, a senhora Ângela Alcântara, o Wesley, representantes do Fundeb, nós já solicitamos ao diretor da Casa dos Conselhos, Fernando Araújo, para providenciar logo a reunião, fazer logo a convocação. Mas está empatado isso. Só que isso tudo tem prazo, tá, gente? Para dar parecer. Senão as contas não vão ser aprovadas. Não. Né? E não adianta dizer que não tem conselho, não. Né? Isso é boicote. Ô, Francis, saiu o calendário novo para esse ano? Calendário não, cardápio novo? Saiu o cardápio. O cardápio saiu no Diário Oficial do dia 24 de dezembro. Então, a partir do dia 2 de fevereiro, quando as crianças começarem as aulas, elas já vão estar usufruindo da alimentação escolar de acordo com o que tem que ser, né?
de acordo com a resolução de junho de 2013, que traz novas regras para alimentação e, inclusive, está limitando o uso de sódio e doce na alimentação escolar. E isso é muito importante, porque juntamente com essa nova resolução, nós já temos uma nova lei que saiu também em maio de 2014, né? Que é para determinar o provimento de alimentação adequada aos alunos portadores ou de estado em condição de saúde. Há uma alimentação específica para aquele aluno que não pode ter aquela alimentação igual todos os dias. Então, os pais têm que estar cientes que qualquer problema que seus filhos tenham a respeito de alimentação deve ser diagnosticado e levado uma declaração para a escola. E quando esse pai chega na escola com essa declaração, a gestora tem por obrigação de avisar o núcleo de alimentação escolar para que isso possa ser feito. Por enquanto, está sendo implementado nos 6, que eu sei desde o ano passado. Mas a lei é clara. Essa alimentação não é só para SEI, não. É para qualquer criança ou adolescente que faz uso da alimentação escolar. É muito importante ressaltar isso. Então, qualquer restrição que a criança tenha a nível de alimentação, diabetes, intolerância a glúten, qualquer tipo de restrição, tem que pegar lá o laudo com o médico, encaminhar para a escola poder providenciar a regularização disso junto ao núcleo de alimentação escolar. E a criança tem direito a diariamente ser fornecida a ela uma alimentação diferenciada, balanceada dentro do que ela precisa, né? E é importante também ressaltar que o PNAE aumentou o leque de produtos proibidos. Então, além de refrigerante e refrescos artificiais, estados e municípios não podem comprar, com recursos do FNDE, bebidas em concentrados à base de xarope de guaraná ou groselha, chá pronto para consumo ou qualquer tipo de bebida similar. Isso é açúcar puro e tem baixo teor nutricional. Então, isso é muito bom ressaltar. Nós temos um cardápio que precisa ser respeitado, que é um cardápio que ele, no momento, ele está balanceado, porque foi feito por uma nutricionista, mas qualquer falha, qualquer coisa que venha substituir esse tipo de alimentação dentro da unidade escolar, está proibido. Essa história de fazer festa, não pode fazer festa e mandar levar aquela quantidade de doces e refrigerantes para o aluno. Muito menos vender os doces e refrigerantes que as crianças levam, né, gente? Exatamente. Isso tem que ficar bem claro, gente. Não é autorizado, não é permitido em lugar nenhum. Venda de alimento, tá, pela escola. A escola faz festinha, não tem que vender alimento, gente. O que é isso? Dia de aula tem que servir merenda. Então, no dia letivo, não pode ter venda de nada. Principalmente, tá? Não pode vender pastelzinho, né? não pode vender guaraná, não pode vender bolo, não pode vender nada. Não pode vender. As vendas que são feitas em algumas instituições, em dias, festas, fora do calendário, fora do dia letivo. Porque se é dia letivo, tem que ter merenda escolar. Tá? Nós estamos abertos a receber denúncias de qualquer escola, qualquer centro de educação infantil em que esteja havendo comercialização de alimentos durante os dias letivos. A festinha, fez uma festinha no fim de semana que não tem nada a ver com o dia letivo da escola, usou lá o prédio, isso é outra situação. Agora, no dia letivo, com os alunos da escola, na movimentação normal, não pode ter venda de alimento. E nós estamos esperando a apuração das denúncias que nós fizemos em dezembro, em relação ao SEI Terra Santa e outras unidades, com relação a essas questões seríssimas da merenda. E vale também, né, ressaltar que, independente do momento político que o nosso país vive, a alimentação escolar no Brasil, ela é uma alimentação de ponta. Então, ela é usada de exemplo em outros países. Independente do que aconteça hoje nesse país, da nossa realidade, é um programa sério que deve ser levado a sério. Por isso que tem que ter uma equipe, tem que ter nutricionista, e é por isso que a verba vem do federal. Só que essa verba que vem, ela não é uma verba total não, tá, gente? Tem que ficar muito claro. Quem tem que colocar a maior parte desse dinheiro na alimentação escolar é o município. A verba do governo federal, ela só está aqui para dar um apoio. Um suporte. Um suporte. E como o suporte passa de 4 milhões por ano, nós temos condições de ter uma merenda de primeira qualidade dentro das escolas. Nós vamos para os nossos comerciais e na volta a França vai falar mais um pouquinho sobre o cardápio da alimentação escolar.